Em todas as histórias narradas pela Bíblia, Deus usou homens para realizar seus projetos. Adão e Eva foram usados para a multiplicação da nossa espécie. Noé foi usado para fazer a arca, que preservou a nossa espécie da extinção. Abraão, por causa de sua obediência, se tornou o pai da fé. Isto é, o pai de todos aqueles que, como ele, crê em Deus. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, para salvar a todos os pecadores. Deus sempre se utilizou de vasos de barro para fazer com que sua vontade fosse manifestada aos homens. E ainda hoje ele usa vasos de barro. Paulo inicia este capítulo falando a respeito de seu ministério. Ele acredita sua eficácia à misericórdia de Deus e afirma que sempre foi correto em seus procedimentos com relação à palavra de Deus, não adulterando e tomando cuidado para não se tornar motivo de vergonha. Paulo também diz que este tesouro, o Evangelho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, está guardado em vasos de barro. Quem são estes vasos de barro? Somos nós, os que cremos em seu Evangelho, que conhecemos o Filho de Deus. Nós temos o maior tesouro que o homem pode querer. Deus nos confiou o tesouro da vida eterna, o mapa que leva os homens ao céu. Por que Paulo diz que somos vasos de barro? Primeiramente porque somos passíveis de errar, conforme podemos ver no verso 1 e 2. Um vaso de barro, ele é frágil, se cair, quebra. Aqueles que trabalham com barro sabem que é preciso tomar cuidado para manuseá-lo. Na verdade, somos frágeis emocionalmente, moralmente e até mesmo eticamente. Nos 2 primeiros versos deste capítulo fica evidente que somos vasos de barro, porque somos seres sujeitos a errar. No primeiro verso, Paulo nos mostra a possibilidade de desfalecermos, isto é, de desanimarmos. Pedro, ao ver Jesus sendo levado preso, desanimou, desfaleceu a ponto de negar Jesus por 3 vezes. Pedro viu Jesus fazendo diversos milagres, viu Jesus curando cegos, expulsando demônios, afirmou que Jesus era o Cristo, ele viu Jesus andando sobre as águas. Pedro acostumou-se com o Jesus que sempre fazia o sobrenatural. Mas no primeiro momento que Jesus deixou de fazer um sinal e um prodígio, deixou-se ser apanhado pelos homens, quando não demonstrou nenhum sinal de poder, o medo de Pedro veio à tona. Suas dúvidas o tornaram incrédulo, a ponto de Pedro voltar a ser um simples pescador de peixes. Você não tem agido como Pedro? Quantas vezes você já disse para Jesus que entrega a sua vida a Ele? Quantas vezes você já prometeu que se dedicará mais a Ele? É só Jesus se silenciar um pouco e você desiste de tudo. É só o pastor deixar você andar sozinho e você já começa a reclamar que o pastor e os irmãos não dão bola para você. Você sai do culto dizendo pronto para pregar o Evangelho, para pegar o diabo à unha, pisar serpentes e escorpiões, e no primeiro sinal de dificuldade desiste de tudo. No primeiro rugir de Satanás, você já se esconde? Chega, meu irmão, chega, minha irmã. É hora de levantar a cabeça e de ser um verdadeiro guerreiro do exército de Deus. É hora de agir mais e falar menos. Pedro, depois de Pentecostes, mudou de vida. Você precisa um Pentecoste sobre a sua vida. Precisa de uma experiência com Deus profunda, marcante, que o faça parar de ser tão inconstante. No segundo verso do texto,
Paulo nos alerta para não andarmos com astúcia, nem adulterarmos a palavra de Deus. Esta advertência é um sinal evidente de nossa possibilidade de nos desviarmos da palavra de Deus e de até mesmo adulterá-la, isto é, alterá-la. Conforme podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Quantos hoje não têm pregado o Evangelho de forma errada? Com interesses escusos? Poderíamos citar diversas teologias que têm trazido corrupções para o Evangelho, ou mesmo instituições que têm descaracterizado o Evangelho com seus legalismos, ou ainda diversos cristãos que dão maus testemunhos do amor de Cristo. Tem cristãos por aí que só gostam de dizer que são evangélicos, quando estão dentro da igreja ou de uma roda de cristãos. Tem cristãos por aí que pregam o Evangelho e fazem tudo que o Evangelho condena. São hipócritas, não têm temor a Deus. Deus os condenará ao inferno. Para de brincar de ser cristão. Mude sua vida radicalmente. Corte os laços com o pecado. Afasta-se das más companhias. Isso não significa deixar de pregar o Evangelho para elas, mas não ser levadas por elas. Significa influenciar e não ser influenciado. Amar e não aceitar o pecado. Somos frágeis. Não passamos de vasos de barro. Entretanto, mesmo diante de nossa fraqueza, Deus, em sua misericórdia, nos confiou este grande tesouro. Somos vasos de barro, porque também desta forma Deus mostra o seu poder. Que beleza tem o barro? Nenhuma. Mas nas mãos do oleiro pode se tornar um vaso lindo, não é verdade? Assim somos nós. Não temos beleza, não temos atrativos, não temos a verdade. Contudo, nas mãos do Criador, nos tornamos vasos lindos, cheios de unção, cheios de vida, para levar as pessoas que estão ao nosso redor. Pedro, como já dissemos, se tornou um novo homem. Ele experimentou Jesus como nunca tinha experimentado antes. A experiência marcante de Pedro começa a partir da ressurreição de Jesus. Jesus o perdoa e derrama sobre ele o Espírito Santo, conforme lemos em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Depois dessa experiência, Pedro não foi mais o mesmo homem covarde, cheios de altos e baixos. A unção era tanta sobre Pedro que onde ele passava, sua sombra curava. Conforme lemos em Atos capítulo 5, versos 14 e 15. Foi capaz de olhar nos olhos de um paralítico e dizer: levanta e anda em nome de Jesus. Foi capaz de dizer para as autoridades que o prenderam que não podia parar de falar de Jesus. Deus mostrou seu poder através daquele vaso de barro. O transformou num vaso de bênção. Hoje é o dia de você se transformar num vaso de bênção. Hoje é o dia de você assumir Jesus Cristo 100% em sua vida. Hoje é o dia de Pentecostes para a sua vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É necessário que você seja cheio do Espírito Santo para que Deus possa usá-lo com poder. Para você ser cheio do Espírito Santo, é necessário uma busca verdadeira em adoração, de dedicação a Deus. Para você ser cheio do Espírito Santo, é necessário que busque a Deus de uma maneira verdadeira, que pratique a adoração verdadeira, que se dedique verdadeiramente a Deus. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Deus fez isso para que nós reconheçamos que o poder salvador do Evangelho não está em nós, não provém de nós, mas tão somente dele. Aqueles que creem o fazem porque Deus é quem os convence.
Conforme lemos em João 16, verso 8, não porque nós temos poder em nossa pregação. A palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E somente a ação do Espírito Santo sobre estes poderá levá-los a crer nas palavras de Deus, anunciada por nós, seus vasos de barro. Você tem um grande tesouro que pode mudar sua vida e a vida de seus amigos, colegas e inimigos. Contudo, você só poderá falar de um evangelho vivo e poderoso se você verdadeiramente provar este evangelho vivo e poderoso em sua vida. Experimente hoje o poder de Deus em sua vida. Se abra para o poder de Deus. Deus te abençoe.